Olá, meus queridos alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e hoje a gente vai dar continuidade nos conhecimentos sobre o continente europeu. Primeiro vamos fazer alguns lembretes do que vocês precisam ter em mãos. O material, tenham aí lápis, caneta, caderno, para acompanharem a aula, fazerem os registros aí do que a gente trabalhar ao longo da aula. Não esqueçam que é importantíssimo registrar a presença no aplicativo, lá no Classroom, tá? Realizar as atividades também lá no aplicativo. E quem porventura está só acompanhando pela TV, deve entregar as atividades na escola, deve então procurar a escola e verificar como que vocês fazem para entregar as atividades na escola. Lembrando que aí o professor consegue acompanhar vocês aí o processo de aprendizagem de vocês. É bem importante realizar as atividades, entregá-las no aplicativo ou entregá-las na escola para que vocês tenham ali o acompanhamento dos professores, certo? Dito isso, então, vamos lá para a nossa aula de hoje. O que nós temos como objetivo hoje? Identificar características das paisagens da Europa. Na aula passada, lá a gente já tratou um pouquinho sobre essa ideia de mudanças nas paisagens e agora a gente vai pensar um pouquinho mais na relação das paisagens com as expressões culturais. Como que ao longo do processo de formação da Europa e da população da Europa e os povos que ocuparam esse continente estão expressas na paisagem? Qual é a relação das paisagens com a cultura europeia? Então a ideia hoje é trabalhar um pouquinho disso, né? Nessa formação ali cultural do continente. Eu fiz uma seleção de imagens para a gente tentar aproximar um pouquinho vocês dessa ideia do continente europeu, né? O que nós temos de características das paisagens? Agora, independente se elas são humanizadas ou se elas são naturais, nós vamos pensar um pouquinho naquelas paisagens que refletem a cultura, que são características que quando você olha, quando você vê na TV, quando você vê um filme ou quando você viaja, você vai observar estas paisagens com estas características. Existem alguns vídeos que às vezes estão disponíveis na internet, vocês podem buscar em alguns canais aí de TV também, a Europa vista de cima, então algumas características que são mostradas de como é o continente, as paisagens, as construções, tudo isso reflete a cultura, né? Reflete o modo de viver das pessoas naquele espaço. Então vamos viajar um pouquinho aqui, eu trouxe algumas imagens de alguns países da Europa para a gente pensar junto, fazer essa viagem junto ali. Então nós começamos ali com a Inglaterra, que tem algumas características da imagem ali que são bem peculiares, né? Que a gente sempre vê, né? Outra imagem que nós vamos ter ali da França também é característico da França. Muitas pessoas viajam para lá para conhecer essas paisagens. Em muitos filmes, em muitos documentários, programas que vão falar da França, vão apresentar características que são específicas desta paisagem e que refletem ali as expressões culturais desse lugar, né? Dinamarca. Então nós vamos ter lá mais a ideia dos castelos, né? A Dinamarca é um país considerado o país dos castelos ali. Então na paisagem da Dinamarca, a gente vai ter muito essa presença, né? Na característica do espaço geográfico da Dinamarca. Os castelos ali, os jardins, né? Os jardins europeus, de modo geral, é uma característica bem presente e que são às vezes reproduzidos em outras partes do mundo. Como nós temos em Curitiba o Jardim Botânico, que tem os desenhos que são feitos ali dos canteiros, refletem muito, remetem muito a essa ideia dos jardins ali da Europa, né? Continuando lá, Suécia, então apresenta outras características peculiares na sua paisagem, né, que refletem os modos de vida, as construções, a forma como o espaço geográfico foi apropriado aqui pelo ser humano é refletida na paisagem. A maneira como o espaço é usado, como o ser humano se apropria dele, depois fica impresso ali nas paisagens, né?
que são muito diferentes da que nós estamos acostumados, da nossa realidade, nas nossas cidades. Nós não temos paisagens exatamente iguais a essas, porque elas vão ter diferenças e isto relacionado com a questão cultural. Então, ali pensando que na Europa nós podemos destacar alguns eventos que influenciaram nessa produção das paisagens. O resultado de processos históricos influenciam no como são as paisagens hoje, né? E aí nós vamos ter ali desde o colonialismo, a expansão imperialista, as civilizações romana e grega, então falando um pouquinho dos povos antigos lá, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o surgimento da União Europeia ali, o primeiro bloco econômico mundial, né? Então nós vamos ter essas características impressas na paisagem. O resultado do que aconteceu historicamente na Europa se reflete no espaço geográfico atual. Mesmo que sejam lá de milhares de anos, esses reflexos vão ser percebidos na paisagem atual do continente, nos modos de viver, nos modos de ocupar esse espaço geográfico. Aí eu trouxe aqui um mapa para a gente pensar que existe a diversidade das paisagens, mas existem outros fatores que também criam essas diferenças dentro do continente, diferenças culturais dentro do continente. E uma delas é a língua, são os idiomas que são falados, né? Então, o que interessa para nós aqui é um mapa bem colorido, mas que é para dar essa ideia para vocês de que cada cor representa um idioma falado, né? Cada espaço ali nós vamos ter diferentes idiomas, portanto nós vamos ter diferentes expressões culturais. Nesses espaços geográficos aqui que são diferenciados, a forma, a cultura, o modo de viver das pessoas vai ser diferente, a começar pela língua que é falada. Então nós não temos um único idioma no continente. Nós vamos ter diversos aqui, uma grande quantidade de idiomas que são falados e isso vai refletir-se na cultura, nas expressões culturais, nos modos de viver desses povos europeus. Perguntinha ali. Por que dizemos que a Europa é um continente de grandes realizações humanas? Então ali bem no início nós falamos disso, né? Características que marcam os processos históricos e as realizações humanas que aconteceram no continente. Quais são essas realizações? Então vocês façam a análise ali do que está escrito, respondam e a gente volta em seguida com a correção.
Voltamos ali com o exercício que ficou para vocês pensarem por que a gente diz que a Europa é um continente de grandes realizações humanas. Então, resposta lá, por existirem exemplos como as civilizações romana e grega, o Renascimento, a Revolução Francesa, Industrial, entre outros feitos. Ou seja, é muita coisa que aconteceu ao longo da história da Europa que marca o continente, né? Mas aí nós vamos tratar um pouquinho agora dos povos antigos que imprimiram, né, do histórico, que imprimiu essa identidade cultural da Europa, e vamos construir aquela ideia de que não é um continente homogêneo em termos culturais. Ele é multicultural. É como se ele fosse tão fragmentado culturalmente quanto ele é politicamente, né? E até mais, porque pensamos que existem países na Europa que têm diferentes culturas vivendo dentro de um mesmo território estabelecido ali para o país. Então, vamos pensar um pouquinho ali nas contribuições, né, desses povos antigos ali e que ficaram, que marcaram essas características, essas diferenças nos modos de viver e na cultura da Europa. É difícil a gente dividir a partir de características físicas ou raciais da população o continente europeu, né? Porque nós temos uma intensa e prolongada miscigenação. O que é a miscigenação? É a mistura de etnias. Se eu tenho um processo longo dessa mistura de etnias, dessa miscigenação, eu vou ter resultados também de grandes diferenças entre povos no continente europeu. Desde as línguas faladas lá, até os modos de viver, os hábitos, a maneira de desenvolver o trabalho, as técnicas, enfim. Tudo isso é um histórico que foi sendo construído ao longo do tempo. E aí nós temos ali o que falamos desses modos de vida, língua, modelos sociais e políticos, são os indicadores dessas peculiaridades. Então são eles que mostram para nós essas diferenças dentro do continente. Até mesmo dentro de um país são expressos diferentes modos de viver, diferentes culturas que convivem ali dentro daqueles territórios. Aí vamos pensar um pouquinho como que aconteceu isso, a chegada de outros povos no continente, ocupando áreas do continente e marcando, né, o que vai refletir depois na cultura da Europa. Então nós vamos ter os árabes ali, que iniciaram a invasão da Europa pela Península Ibérica, então ali entre Espanha e Portugal. Em 1732 eles foram detidos, né? E em outra oportunidade foi a presença dos mongóis, que chegaram até a Silésia, então ali na porção sul. Então nós vamos ter a entrada desses povos no continente europeu. E aí eles vão ocupando esses espaços geográficos e imprimindo ali os seus modos de viver. Claro que isso não é de forma pacífica, sempre há conflitos ou diferenças que são provocadas por essas ocupações, por essas invasões, né? E aí nós vamos ter ali os turcos otomanos, lá que vocês estudam em história, também vamos pensar aqui em geografia, nessa distribuição desses povos pela Europa, né? Mas a história vai nos ajudar a entender o que eles trouxeram, como se comportaram, que características nós vamos ter refletidas na Europa a partir dessa chegada desses povos, da distribuição deles pelo continente, né? O contato mais duradouro, porém, foi dos árabes, que ocuparam a Península Ibérica de 711 a 1492. Então, nós temos aqui aquela ideia de um longo período de influência de determinados grupos naquele espaço geográfico. E que isso se reflete na cultura, no modo de vida, até mesmo nos tipos físicos da população atual dessas regiões, certo? Aí nós vamos ter ali outros povos que também entram no continente, começando lá pelos nórdicos, né, que ocuparam regiões em torno do Mar Báltico e do Mar do Norte. Aí tem algumas características que falam ali de como eram fisicamente esses povos e que isso se reflete nessas diferenças do continente ali, né, em relação à estatura, a cor da pele, cabelos e olhos muito claros, um tipo que encontra-se ali na Europa ocidental, né, oriental, perdão, entre a Polônia e a Rússia, certo? Então, características desses povos que ocuparam essas áreas, que ocuparam esse espaço geográfico europeu. E aí isso se reflete
no que nós temos de características dos povos hoje, que são resultado dessa influência histórica ali, né? Continuando lá, os povos mediterrâneos, então, que parte da Europa que eles ocupam? Península Ibérica, né, do sul da Itália, sudoeste dos Balcãs e da Ucrânia, também vai fazer uma descrição ali das características, dos tipos físicos desses povos, né, de estatura baixa e moreno. Povos mediterrâneos vão ter essas características que são diferentes dos nórdicos, que nós vimos anteriormente, que vão ser diferentes dos celtas, e aí esses grupos contribuem para a formação cultural do continente, para os modos de vida que são expressos na Europa hoje, certo? Aí nós vamos ter ali o alpino, na maior parte da Europa central e ocidental, que é um tipo intermediário ali da relação, em relação ao Mediterrâneo e ao europeu oriental. Então aqui nós já vamos ter aquele processo de miscigenação. Nós já vamos ter ali as misturas, né? E aí o resultado são povos com outras características que refletem essa miscigenação ali, né? E daí fala ali da estatura e da forma, né? Do tipo físico, né? E o dinárico também, por último, que se situa nos Montes Dináricos, nos Cárpatos e nos Alpes austríacos ali, mais ao sul oriental, vamos dizer assim, né? Com características também específicas, e também vamos pensar ali que esses povos ocupam esses espaços, se relacionam entre si e tem um resultado, uma miscigenação, uma mistura, que vão ser outros povos que ocupam essas áreas, né? O resultado serão povos com novas características devidas a essa mistura, devidas a essa miscigenação. Vamos trazer um exemplo prático. Enrolou a língua ali, né? Em relação ao Brasil, que também é um país muito miscigenado. Nós recebemos imigrantes de todas as partes do mundo que se misturaram e que têm um resultado que é a população hoje. E nós sabemos que existem diferenças regionais no Brasil nos modos de viver. Então, pensando na nossa realidade, na Europa funciona da mesma forma. Esses povos ocupam os espaços, se misturam, acontece a miscigenação, e aí a gente tem como resultado a cultura europeia e os povos europeus atuais. E os celtas, então? Trouxe até um mapa ali para mostrar a grande influência desses povos, né? Originários da região da Irlanda e mais tarde se espalharam desde a Península Ibérica até a Península da Anatólia. Então nós vamos ter uma grande presença dos celtas aqui em determinado momento ali da história da Europa, e que depois vai se refletir na cultura. Vamos pegar o exemplo ali da Península Ibérica. Nós falamos lá atrás que tinha a influência dos árabes. Aqui nós estamos falando que tem a influência dos celtas. Ou seja, dentro do mesmo país, eu posso ter diferentes influências culturais devido a esses processos históricos de ocupação, tá? Ocuparam locais de quais países atuais? Inglaterra, Escócia, Irlanda, a Espanha, a Bélgica, a Eslováquia. Então vejam que desde a parte mais ocidental até a parte mais oriental da Europa, a gente teve a presença dos celtas em determinado momento da história. E isso se reflete, claro, na cultura atual, né? Não de forma original, com outras influências que vêm sofrendo ao longo do tempo, mas se reflete esse princípio ali, né? Que partes eles habitavam na antiguidade da Europa ali, né? Era um povo guerreiro que influenciaram muito as culturas e tradições posteriores. Então, seria pensar assim que os celtas foram um dos povos que mais influenciaram a questão cultural da Europa. Por quê? Pela própria vastidão da área que eles ocuparam no continente europeu. Então, foi uma área muito grande ocupada por eles. E é claro que eles imprimiram ali as suas características culturais, os seus modos de viver, de desenvolver as atividades. O que nós temos que pensar? Que o que somos hoje, enquanto população, o que o povo europeu é hoje, não é uma coisa isolada que começou agora, mas um processo histórico. Algo que aconteceu ali por influências de diferentes povos, para resultar no que nós temos hoje, né? Perguntinha lá.
Que regiões atuais da Europa foram ocupadas pelos povos celtas? Então, pensando que eles foram povos que ocuparam grandes porções da Europa, digam para mim aí, escrevam aí na resposta de vocês, quais regiões da Europa foram ocupadas pelos celtas? Quais regiões atuais da Europa foram ocupadas pelos povos celtas? Respondam lá e a gente volta em seguida com a correção. Voltamos então ali com o exercício que ficou para vocês pensarem um pouquinho sobre as regiões atuais da Europa ocupadas pelos celtas. Então, nós vamos ter ali os celtas que eram, a resposta certa é a letra B. Os celtas originários da região da Irlanda, mais tarde se espalharam pela Europa, desde a Península Ibérica até a Península da Anatólia. Então, nós podemos dizer que de leste a oeste do continente europeu, nós tivemos a presença dos povos celtas, certo? Daí a importância da gente conhecê-los, estudá-los e entender como eles se distribuíram geograficamente dentro do continente europeu. Continuando lá, pensando nessas diferenças étnicas que são resultado da língua e das tradições culturais. Esses povos antigos, eles trazem consigo essas diferenças, né? Idiomas próprios, língua própria, hábitos, costumes, né, tradições culturais, que depois se refletem nos povos posteriores, né, naqueles que vão ocupar essas áreas mais tarde. Assim, nós vamos ter grupos étnicos principais. Como que eu organizo os principais grupos étnicos da Europa? Quais são eles a partir dessas influências ao longo da história? Nós vamos ter o germânico, que está presente onde? Espalhado pela Escandinávia, Alemanha, Países Baixos
e maior parte das Ilhas Britânicas. Então, quando eu falo do povo da etnia germânica, eu tenho espalhado por todas estas áreas aqui da Europa. Aquela ideia de que num único país não é uma única etnia, na Europa ela é muito acentuada, né? Nós tínhamos lá atrás a questão da Iugoslávia, que era um único país, mas que tinha diferentes etnias e que as tensões eram tão fortes ali que eles acabam se desmembrando e surgindo novos países. Por essas diferenças étnicas nos modos de viver, nas características desses povos, no idioma desses povos, que estavam ali dentro de um único território. Mas as tensões são tão grandes muitas vezes nesse sentido que eles acabam ali acabam acontecendo processos separatistas, né? Esses países acabam se separando, um maior que se tornam outros menores, né? O que nós vamos ter ali, continuando com essa ideia dos principais grupos étnicos? O latino, que ocupa a Península Ibérica, França, Suíça, Itália, Romênia. Então, aquela ideia lá de povos latinos e que tem uma referência muito grande para nós, porque quem colonizou boa parte da América foram povos destas áreas aqui que nós falamos da Europa. Ou seja, isso mostra para nós também que a cultura, os modos de viver, essas características culturais da Europa, elas não ficaram só no continente, mas elas se espalharam pelo mundo por aqueles processos históricos que a gente viu lá, como o colonialismo, a expansão imperialista, entre outros, né? Claro, esses povos saem de um lugar para o outro, como aconteceu com os povos antigos lá, os celtas, os nórdicos que vêm para a Europa, imprimem sua cultura ali. Esses povos europeus que saem, como os latinos, que saem da Europa para outras partes do mundo, levam consigo suas características culturais também, que se refletem, por exemplo, na nossa cultura hoje, né? Outro exemplo ali nós vamos ter o eslavo, né, situado na Europa Oriental. E nós podemos dizer que existem inúmeros outros grupos étnicos menores, né? Dentro dos países nós vamos ter nações, né? Aquela ideia de um povo que tem algumas características comuns entre si e específicas, né? Que formam essas nações ali, se diferenciando do restante da população daquele país, né? Então nós vamos ter esses grupos menores também presentes em diferentes áreas da Europa, que são definidos primeiro pelo idioma. Veja o quanto é importante essa questão da língua falada, do idioma, né? E exemplos ali, gregos, celtas, ilírios, finlandeses, húngaros, turcos e bascos. Então são exemplos de grupos étnicos em menor quantidade, mas não menos importantes para as expressões culturais da Europa. E aí, nós dizemos que a Europa é um continente maravilhoso, se eu pensar em entender essa questão cultural europeia, né? E aí nós podemos, no conhecimento, na visita, no estudo sobre, verificar ali a diversidade de idioma e cultura. O que nós temos que levar da aula de hoje é justamente isso, essa enorme diversidade cultural do continente, e que é expressa, inclusive, nas paisagens, né? Aqui tem alguns exemplos das diferenças linguísticas, né? Na parte leste nós vamos ter as línguas russas, polonesas, tchecas, no norte as germânicas, escandinavas. Então vejam que aqui está refletindo aqueles povos antigos que ocuparam lá as regiões. E aí os grupos étnicos que nós vamos ter em determinadas áreas vão ter suas características, a começar ali pelo idioma, né? E aí no oeste nós vamos ter as línguas latinas, que é de onde deriva o próprio idioma que nós falamos do Brasil, por exemplo, né? Cada pedaço da Europa, então, pensando nessa ideia, tem seus costumes. Eu trouxe alguns exemplos ali para a gente pensar junto, né? De modos de vida, mais como curiosidades, né? Que se refletem nesses hábitos e costumes diferentes na Europa. Então, na Turquia, sentar-se com as pernas cruzadas e apontar a sola dos sapatos para alguém é considerado um desrespeito. Por quê? Porque para eles, né? A sola do sapato é suja e é algo que não deve ser mostrado. Então, você nunca senta mostrando a sola do sapato na Turquia, né? Que é desagradável. Na Suécia, você deve aguardar o anfitrião fazer o brinde primeiro, antes de pegar o copo da bebida. Então, são algumas curiosidades que vão refletir essas diferenças culturais entre um lugar e outro da Europa, né?
Em Portugal, você nunca escreve um bilhete para uma pessoa utilizando caneta vermelha porque é considerado um desrespeito. De repente, como se estivesse chamando a atenção da pessoa, né? Então, são algumas curiosidades para a gente entender um pouquinho de forma mais tranquila essa ideia das diferenças culturais da Europa. E aí, nós temos lá mais de 50 países no continente, né? A divisão entre oriental e ocidental. Existe essa diferença de características quando eu penso na Europa e que tem as regiões ali em questão sociocultural, mas para a gente pensar no que marca as diferenças culturais da Europa, a divisão em oriental e ocidental é uma das mais importantes, né? Para a gente entender que a maneira como vive o povo no leste europeu é bem diferente da porção ocidental. São características muito diferentes que refletem os processos históricos que a gente viu anteriormente ali. Então, falando ainda dessa questão ali, que é uma separação ideológica do continente, né? Reflete todos os motivos que politicamente aconteceram, né? O período da Guerra Fria também vai refletir um pouco em toda essa questão cultural e modos de viver da parte leste para a parte oeste, da parte ocidental para a parte oriental da Europa. Exercíciozinho ali para a gente respirar um pouquinho e pensar nesta diversidade cultural ali do continente, né? Que motivo estabelece diferenças políticas, culturais e econômicas enormes entre países da Europa? Então, nós temos ali algumas respostas, vocês fazem a leitura e a gente volta com a correção. Voltamos então com o exercício ali que eu deixei para vocês.
para dizerem para mim que motivo estabelece diferenças políticas, culturais e econômicas enormes entre países da Europa. O que nós vamos ter ali? A divisão entre o lado ocidental e oriental, que é ressaltada após a separação ideológica do continente entre países capitalistas e socialistas. Não existiam diferenças na Europa e só a partir daqui aconteceu isso? Na verdade, não. A gente viu que existia um processo ali que estabeleceu diferenças culturais, né? Mas esse momento aqui, de divisão em países capitalistas e socialistas, acentua-se essa diferença no continente europeu, certo? Então, quando a gente pensa em diferenças enormes, a gente sempre pensa em Europa, lembra a parte ocidental, e depois fala do leste europeu como se fosse quase que um outro continente ou uma parte específica ali, com características, por ter características muito diferentes, com características muito diferentes da parte ocidental, certo? Então, acentuados por essa questão histórica ali. Exercício 2 ali. Escreva exemplos que podem ser dados das diferenças nos modos de viver em países europeus. Que exemplos que nós podemos dar, que eu usei aqui na aula para vocês, que mostram para nós essas diferenças ali nos hábitos, costumes mais corriqueiros nos países da Europa. Pensem um pouquinho lá, lembrem da aula, respondam e a gente volta com a correção.
Voltamos ali com um exercício para vocês pensarem um pouquinho nos exemplos que podemos dar ali das diferenças dos modos de viver em países europeus. Então nós falamos alguns, né? Alguns hábitos, costumes se refletem ali no cotidiano, né? E aí a gente colocou alguns lá para vocês, como na Turquia, lembram lá? Sentar de pernas cruzadas e apontar a sola do sapato é considerado um desrespeito. Por quê? Porque para eles a sola do sapato é algo sujo, que não deve ser mostrado. Então, nos hábitos, no dia a dia, nos costumes deles, isso não é muito interessante, né? Na Suécia, você deve aguardar o anfitrião fazer o primeiro brinde, né? Para depois pegar o copo com a bebida. Então, existe uma regrinha ali no dia a dia, nos hábitos, nos costumes. E em Portugal, você nunca escreve para alguém um bilhete de caneta vermelha, né? Porque isso é considerado um desrespeito. Então, são exemplos bem peculiares ali que a gente falou ao longo da aula. Existem tantos outros que a gente sabe em relação ao continente que refletem essas diferenças culturais dos países europeus, certo? E aí o exercício próximo ali, o 3, é uma pesquisa que vocês vão realizar, conhecendo e comparando os modos de vida na Europa. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e depois eu volto e faço uma explicação ali do que vocês devem realizar ali na atividade de pesquisa.
voltamos ali com a atividade da pesquisa que vocês devem ter registrado lá no caderno. Vocês vão realizar e depois postar lá no aplicativo, né? Escolher 2 países de diferentes regiões europeias, daquelas que nós trabalhamos ali, pode ser de regiões que nós vimos em aulas anteriores, que vocês se sintam curiosos em pesquisar sobre esses 2 países. Anotem as informações que vocês encontraram ali, características, modos de viver desses países e em seguida vocês podem fazer uma tabela com comparações. Então, em tal país é desta forma, no outro desta outra forma. Pratos típicos é desta forma nesse país e no outro é de outra forma. Aí vocês estabelecem comparações entre os países e isso ajuda a entender um pouquinho essa diversidade cultural da Europa, né? Anotando ali as semelhanças e diferenças entre esses países em relação aos aspectos culturais e os modos de vida. Então, façam a pesquisa, encaminhem para o professor, façam um bom estudo sobre ela, que é bem importante e interessante para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Europa, certo? Então, na aula de hoje ali a gente viu essas características da paisagem da Europa, que expressa todo esse histórico cultural de ocupação de povos que usaram esse espaço geográfico em determinado tempo e que isso se reflete nessa imensa diversidade cultural do continente europeu, certo? Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que tenham entendido um pouquinho mais, que tenham ficado curiosos em pesquisar sobre países da Europa e os seus modos de vida. Na próxima aula voltamos com mais assuntos. Obrigada e até lá!